Salve, salve, morcegotes e morcegotes e morceguetes. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego. Hoje com a parte 2 sobre os salários dos coletivistas, né? Sobre o sistema de salários coletivista. A crítica que a gente estava fazendo a partir do Kropotkin a essa ideia do coletivismo, ou seja, a ideia da manutenção do sistema de salários, embora se mantenha a discussão sobre o fim da abolição, sobre a abolição da propriedade privada. Então a gente vai continuar nesse debate aqui. No episódio anterior, a gente deu uma introdução a essa crítica dele, falando sobre essa incongruência entre as duas coisas, né? Entre manter o sistema de salários de um lado e de outro, a abolição do fim da propriedade privada, que são coisas que, segundo o próprio Kropotkin, são incongruentes, são divergentes, né? Não se batem muito bem, beleza? Também, no último episódio, a gente trouxe aqui o vídeo do Cauã com o Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITHA, que está lá no perfil de ambos, tá? Cauã William e ITHA, sobre este livro, A Conquista do Pão, que é o livro que estamos lendo, tá? Lembrando que o livro está disponível aí a partir do link do nosso Drive, então você pode acessá-lo tranquilamente, suave, de boa, tá ligado? Para dar aquela lida, para dar aquela acompanhada. Óbvio, né? E como toda vez, a gente também vai estar transmitindo ele aqui na tela para vocês, como eu fiz agora. Vou tirar, mas foi só para colocar rapidamente para vocês sacarem que vocês podem ler por aqui. E óbvio, o link da Biblioteca Terra Livre para vocês comprarem o livro também tá aí na descrição, beleza? Então, eu não vou enrolar, vou só fazer aqui os comentários que eu sempre faço e a gente já vai para a leitura para a gente encerrar essa parte, né? Como são 2 episódios seguidos, um sai um dia depois do outro, eu acho que fica tranquilo. Então, eu sou Marcos Morcego, você pode conhecer a gente mais a partir das redes sociais, @morcego Marcos no Instagram e marcosmorcego.bsky.social lá no nosso Blue Sky. Além disso, temos nosso livro, Por uma Inclusão da Sociologia, disponível lá no site da editora Terra Sem Ambos, e temos textos lá na Clio Operária, além de textos de várias e vários camaradas. Então, acompanhe lá. Peço perdão, gente. Essa virada de tempo, vocês sabem como eu fico. Toda vez é isso. Vou espiar de novo. Calma lá. Deixa eu fechar. Uau! Nossa! Vai, terceira vez. Agora foi a finaleira, só para encerrar e a gente ficar tranquilo. Eu sempre espirro 3 vezes. Vocês também têm isso? É uma coisa que acontece. Enfim, estamos aqui de novo, então. Livro por uma Inclusão da Sociologia lá na editora Terra Sem Ambos e Clio Operário. Também temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, que qualquer produto lá pode ser adquirido com o hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto, beleza? Além disso, temos também nosso podcast, Caverna do Morcego. É isso, de recadinho. E, óbvio, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e apoiar nosso projeto, seja pelo apoia.se/Caverna do Morcego, seja pelo Pix, podcastmorcego.gmail.com. Qualquer uma dessas formas ajuda a gente demais, beleza? Agora sim, então a gente parou na parte 4, falando um pouco sobre o que a gente estava trabalhando sobre essa questão do trabalho, dos salários e por aí vai. E aí ele já começa já na crítica, a parte 4. A cada um segundo suas obras, dizem os coletivistas. Ou seja, de acordo com sua parcela de serviços prestados à sociedade. E recomenda-se que este princípio seja posto em prática logo que a revolução tenha reunido os instrumentos de trabalho e tudo que é necessário para a produção. Ora, se a Revolução Social tivesse a infelicidade de proclamar este princípio, estaria parando o desenvolvimento da humanidade. Seria abandonar, sem resolvê-lo, o imenso problema social que os séculos passados nos colocaram. De fato, em uma sociedade como a nossa, onde vemos que quanto mais o homem trabalha, menos ele é remunerado, esse princípio pode, à primeira vista, parecer uma aspiração à justiça. Mas, basicamente, é apenas a consagração das injustiças do passado. É por esse princípio que o trabalho assalariado começou a levar a gritantes desigualdades, a todas as abominações da sociedade atual, pois, desde o dia em que começamos a avaliar em dinheiro ou em qualquer outro tipo de salário, os serviços prestados, desde o dia em que se dizia que cada um só teria o que conseguisse fazer para pagar por suas obras, toda a história da sociedade capitalista, com a ajuda do Estado, foi escrita de antemão, estava contido em germe desse princípio. Devemos, portanto, voltar ao ponto de partida e refazer a mesma evolução? Nossos históricos querem, mas infelizmente é impossível. A revolução, como dissemos, será comunista. Caso contrário, será afogada em sangue e teremos de recomeçar. Pausinha para beber água. Vocês estão bebendo água, gente? Eu sei que quando fica frio, a gente tende a beber menos água, tá? Não bebam menos água. Continue bebendo bastante água, que é muito importante.
Fechou? Os serviços prestados à sociedade, sejam de trabalho, da fábrica ou do campo, ou serviços morais, não podem ser avaliados em unidades monetárias. Não pode haver uma medida exata do valor que tem sido impropriamente chamado de valor de troca, nem de valor de utilidade em relação à produção. Se virmos dois indivíduos trabalhando durante anos, 5 horas por dia para a comunidade, em diferentes empregos de que gostam igualmente, podemos dizer que, em geral, seus empregos são aproximadamente equivalentes. Mas não se pode dividir o trabalho deles e dizer que o produto de cada dia, cada hora ou cada minuto de trabalho de um, vale o produto de cada minuto e cada hora do outro. Podemos dizer, grosso modo, que o homem que, ao longo da sua vida, se privou de lazer 10 horas por dia, deu à sociedade muito mais que o homem que se privou de lazer apenas 5 horas por dia, ou que não se privou de tudo. Mas não se pode pegar o que ele fez por 2 horas e dizer que esse produto vale 2 vezes mais que o produto de 1 hora de trabalho de outro indivíduo e remunerá-lo proporcionalmente. Isso seria não entender o que é o complexo da indústria, da agricultura e toda a vida da sociedade atual. Isso seria ignorar até que ponto todo o trabalho do indivíduo é resultado do trabalho passado e presente da sociedade como um todo. Seria como estar na idade da pedra quando vivemos na idade do aço. E hoje na idade da era tecnológica, dos algoritmos e das big techs. Entre uma mina de carvão e veja um homem postado perto da enorme máquina que levanta e abaixa a gaiola. Ele segura na mão a alavanca que para e inverte o movimento da máquina. Ele abaixa a gaiola, volta em um piscar de olhos. Ele a joga para cima. Calma aí que o marca-texto caiu aqui embaixo. Estou pegando o marca-texto. Ele a joga para cima e para baixo com uma velocidade vertiginosa. Prestando muita atenção, ele segue o indicador na parede, que ele mostra em pequena escala onde no pulso está a gaiola a cada momento de sua caminhada. E assim que o indicador atinge certo nível, ele para subitamente da gaiola, atingindo a linha desejada, nem 1 metro acima ou abaixo. E assim que as gaiolas cheias de carvão foram descarregadas e as vazias empurradas, ele inverte a alavanca e envia de volta a cavidade da mina. Então ele desce, o bagulho, a galera enche de carvão, ele sobe, solta. Isso daí. Durante 8 ou 10 horas seguidas, ele sustenta essa tensão prodigiosa. Deixe seu cérebro relaxar por um único momento e agora vai bater e quebrar as sodas, quebrar o cabo, esmagar os homens, parar todo o trabalho da mina. Deixe-o prender 3 segundos a cada golpe da alavanca e, nas modernas minas sofisticadas, a extração é reduzida de 20 a 50 toneladas por dia. É ele quem presta o maior serviço da mina? Ou talvez é o menino que está tocando sinal para ele subir na gaiola? É o mineiro constantemente arrisca a vida no fundo do poço e que um dia será morto pelo grisu? Ou o engenheiro que perde o veio do carvão e cava direto na pedra devido a um simples erro de soma em seus cálculos? Ou, finalmente, o proprietário complementou todos os seus bens a que poderia ter dito, contrariando todas as previsões. Cavemos aqui que encontramos um carvão excelente. Todos os trabalhadores engajados na mina contribuem na medida de sua força, sua energia, seu conhecimento, sua inteligência e sua habilidade para extrair o carvão. E podemos dizer que todos têm o direito de viver, de satisfazer suas necessidades e até mesmo suas fantasias, depois de supridas as necessidades de todos. Mas como podemos avaliar suas obras? Então, o carvão que eles extraíram é obra deles? Não é também o trabalho daqueles homens que construíram a estrada de ferro, ou que leva a vida e as estradas que irradiam a todas as suas estações? Não é também o trabalho daqueles que lavraram e semearam os campos, extraíram o ferro, cortaram a madeira da floresta, construíram as máquinas que queimarão o carvão e assim por diante? Nenhuma distinção poderá ser feita entre as obras de cada um. Mensurá-los pelos resultados nos leva ao absurdo. Separá-los e medi-los por horas de trabalho também nos leva ao absurdo. Resta uma coisa: colocar as necessidades acima das obras e reconhecer primeiro o direito à vida, depois ao bem-estar para todos, aqueles que vão participar de um jeito ou de outro da produção. Então, repare que ele fala: a primeira coisa é colocar as necessidades acima das obras. Ou seja, o primeiro reconhecimento é o direito à vida, depois do bem-estar para todos aqueles que vão participar de um jeito ou de outro da produção e, óbvio, também daqueles que não vão participar da produção, seja por quais motivos sejam. Mas tome qualquer outro ramo da atividade humana. Tome todas as manifestações da existência. Qual de nós pode reivindicar uma recompensa maior por suas obras? Foi o médico que adivinhou a doença ou a enfermeira que garantiu a cura com seus cuidados higiênicos? Foi a pessoa que ligou as pecinhas do meu PC? A pessoa que escreveu o livro? A pessoa que organizou o livro? Eu que estou aqui lendo o livro para vocês? Vocês que estão estudando para fazerem projetos, militância, trabalhos e por aí vai? É o inventor da primeira máquina a vapor, ou o menino que um dia, cansado de puxar a corda que servia para abrir a válvula, para deixar o vapor entrar sob o pistão, amarrou essa corda na alavanca da máquina e foi brincar com seus companheiros, sem saber que havia inventado o mecanismo essencial de qualquer máquina moderna, a válvula automática.
Foi inventor da locomotiva ou operário de Newcastle que sugeriu substituir por travessas de madeiras as pedras que outra hora eram colocadas sobre os trilhos e que descarrilhavam os trens por falta de elasticidade? É o maquinista da locomotiva ou o homem que, por seus sinais, para os trens? Ou o manobrista que abre o caminho para eles? A quem devemos o cabo transatlântico? Seria o engenheiro que insistia em afirmar que o cabo transmitiria os despachos enquanto os dutos eletricistas declaravam a coisa impossível? Ou a Balri, o cientista que aconselhou a troca de cabos grandes por outros finos como uma bengala? Ou ainda para aqueles voluntários que vieram de ninguém sabe onde, que passaram noite e dia no convés, andando cuidadosamente cada metro do cabo para remover os pregos que os acionistas da companhia de navegação tinham estupidamente enfiado na camada isolante do cabo, a fim de colocá-lo fora de serviço? E um domínio ainda maior, o domínio real da vida humana, com suas alegrias, suas dores e seus acidentes? Cada um de nós não citará alguém que lhes prestou um serviço tão importante em sua vida que ficaria indignado se falasse em remuneração e remunerá-lo equivalentemente de uma forma monetária. Esse serviço pode ser uma palavra, apenas uma palavra agita no momento certo, ou foram meses e anos de dedicação. Iríamos também avaliar esses serviços incalculáveis em bônus de trabalho? As obras de cada um. Mas as sociedades humanas não viveriam por mais 2 gerações consecutivas, desapareceriam em 50 anos se cada um não desse infinitamente mais do que aquilo que é pago em dinheiro, em bônus ou em recompensas cívicas. Seria extinção da raça se as mães não se sacrificassem para preservar seus filhos, se os homens não dessem continuamente algo desinteressadamente, sem exigir uma recompensa equivalente. Enfim, agindo precisamente sem esperar nenhuma recompensa em troca. E se a sociedade burguesa está decaindo, se estamos hoje num beco sem saída do qual não podemos sair sem levar a tocha e o machado às instituições do passado, é precisamente porque demos muita importância ao cálculo das coisas. É porque nos deixamos influenciar pelo dar apenas em vista de receber e por querer fazer da sociedade uma empresa comercial baseada em dívidas e créditos. Os coletivistas, por outra parte, sabem disso. Eles entendem vagamente que uma sociedade não poderia existir se levasse o princípio ao limite, a cada um de acordo com suas obras. Compreendem que as necessidades do indivíduo, não estamos falando de fantasias, não correspondem sempre às suas obras. Assim, De Paep nos diz. Não sei quem é De Paep, e não tem uma nota de rodapé sobre ele, tá? Abre aspas. Esse princípio, evidentemente individualista, seria, aliás, moderado pela intervenção social para a educação das crianças e jovens, incluindo a manutenção e a alimentação, e pela organização social da assistência dos enfermos e doentes, e da aposentadoria dos trabalhadores mais velhos, e etc. Compreendem que o homem de 40 anos, pai de 3 filhos, tem outras necessidades que o jovem de 20. Eles sabem que a mulher que amamenta seu filho, passa a noite sem dormir ao lado de sua cama, não pode trabalhar tanto quanto o homem que dormiu pacificamente. Parecem compreender que o homem e a mulher, desgastados por terem, talvez, trabalhado demais para a sociedade, podem se ver incapazes de fazer tanto trabalho quanto aqueles que passaram suas horas de sossego e embolsaram seus bônus em instâncias privilegiadas dos funcionários do Estado. E eles se apressam em moderar seu princípio, dizem, sim, a sociedade não vai falhar em alimentar e criar seus filhos, vai ajudar os velhos e os enfermos. Sem dúvida, as necessidades serão a medida dos custos que a sociedade se imporá para moderar o princípio das obras. Caridade, caridade, sempre caridade cristã, organizada desta vez pelo Estado. Eles acreditam que melhorar a casa dos órfãos, organizar a aposentadoria da velhice e da doença é moderar o seu princípio, ferir para cuidar mais tarde. Eles não saem disso. Assim, depois de terem negado o comunismo, depois de terem zombado a vontade da fórmula, a cada um segundo suas necessidades, esses grandes economistas descobriram que esqueceram de alguma coisa, as necessidades dos produtores, que agora eles reconhecem. Apenas cabe ao Estado avaliá-los e verificar se as necessidades não são desproporcionais às obras. O Marx, ele primeiro utiliza, né, essas duas frases, né, tanto de a cada um segundo sua possibilidade, a cada um segundo suas necessidades e tal, não sei o quê. E eu preciso reler a crítica que ele faz quando ele vai criticar o Lassalle, porque ele fala um pouco sobre isso, né? Porque é uma lógica lassaliana também da questão. O Estado dará esmolas. Disso para as leis inglesas dos pobres e para suas casas de trabalho, que é habitações de subsistência e trabalho para os miseráveis, tá? Colocada pela lei dos pobres de 1900, do século XVII. É apenas um passo. Apenas uma pequena diferença. Porque mesmo essa madrasta da sociedade, contra a qual nos revoltamos, também se viu obrigada a moderar seu princípio de individualismo. Ela também teve que fazer concessões no sentido comunista e da mesma forma de caridade. Ela também distribui jantares baratos para evitar o saque de suas lojas. Ela também construiu hospitais, na maioria das vezes muito ruins, mas às vezes esplêndidos, para evitar a devastação de doenças contagiosas. Ela também, depois de ter pago apenas as horas de trabalho, acolhe os filhos daqueles que reduziu a última miséria. Ela também leva em conta as necessidades por meio da caridade. A miséria, dissemos em outro lugar, foi a primeira causa da riqueza.
Foi ela quem criou o primeiro capitalista. Porque, antes de acumular a mais-valia de que tanto gostamos de falar, ainda tinha de haver miseráveis que consentiam em vender a sua força de trabalho para não passar fome. A pobreza os tornou ricos. E se o progresso foi rápido no decorrer da Idade Média, é porque as invasões e as guerras que seguiram a criação dos estados e o enriquecimento pela exploração no Oriente romperam os laços que outrora uniam as comunidades agrárias e urbanas e levaram a proclamar, em vez da solidariedade que praticavam no passado, esse princípio do trabalho assalariado, tão caro aos exploradores. É esse princípio que sairia da Revolução e que alguns ousaram chamar pelo nome de Revolução Social, esse nome tão caro aos famintos, sofredores e oprimidos. Não será assim, pois, no dia que as velhas instituições ruírem sob o machado dos proletários, escutaremos vozes gritando: pão, moradia e bem-estar para todos! Essas vozes serão ouvidas, e as pessoas dirão a si mesmas: começaremos saciando a sede de vida, de alegria e de liberdade, que nunca saciamos. E quando todos estiverem experimentando esses prazeres, começaremos a trabalhar na demolição dos últimos vestígios do regime burguês, de sua moral extraída dos livros contábeis, de sua filosofia de dívidas e créditos, da instituição do teu e do meu. Demolindo, edificaremos, como diria Proudhon, em nome do comunismo e da anarquia. E assim, a gente encerra essa parte do livro. E a gente vem, então, semana que vem, para falar sobre consumo e produção. Essa parte ficou bem pequena, inclusive, né? Texto curto, mas era só para realmente a gente amarrar e conseguir amarrar separadamente esse trechinho legal do Kropotkin, tá? É isso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar um like, videozinho curto, rápido para vocês, falando sobre a parte 2 dos salários, o sistema de salários coletivista, tá bom? A gente se vê, então, semana que vem, no próximo episódio. Até mais. Um grande beijo. Tchau!